Professores e professoras, bem-vindos e bem-vindos para mais um ATPC. Para os professores, então, desejo felicidade pelo feliz Dia das Mulheres no dia 8 de março. Ok? Então, para me descrever, meu nome é Kimesi Mokomak, sou formadora da EFAB, de Ciências da Natureza. Eu estou usando óculos, ok? Sou oriental, estou usando uma calça jeans com uma blusa com estampa de flores vermelhas e um casaquinho. Não tá com blusa de estampa vermelha, não. Como não? Olha só! Tá escondidinho. Escondidinha. Então, passo a palavra para o Renan, que vai fazer a sua própria descrição. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma ATPC. Desculpa a brincadeira, mas é o jeito que a gente trabalha aqui. Pessoal, então, meu nome é Renan Vasconcelos, eu sou um dos formadores EFAP. Eu sou um homem branco, cabelos compridos, estou vestindo uma camisa mostarda, amarela, e uma calça preta, tá, pessoal? E vamos à formação de hoje, então. Então vamos, professores e professoras, vamos dar um tempo para vocês, né, para pegar, então, o material para anotações no diário de bordo, caderno ou blocos de anotações, lápis e canetas. Por favor, 1 minuto. Como de praxe, então, vamos destacar as competências e habilidades, né, a serem desenvolvidas pelos profissionais da educação. Competências e habilidades profissionais da educação, segundo a resolução CNE/CP número 1, de 27/10/2020. Artigo 12, que a formação continuada em serviço deve ser estruturada mediante ações diversificadas destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas. O tema da nossa TPC de hoje é a importância do grafeno na produção de materiais tecnológicos. O objetivo da TPC seria refletir sobre os avanços tecnológicos e sobre os materiais que não agridem o meio ambiente. O percurso da pauta será o diário de bordo, objetivos, competências docentes, tema, sensibilização, interação no chat, apresentações das habilidades, sugestões de atividade, desdobramento, avaliação e referências. E aí, pessoal? Vamos começar hoje com a sensibilização. O
que você já ouviu falar de grafeno? O que é grafeno? O que é produzido a partir dessa matéria-prima? Então a gente vai deixar 3 minutos aí de sensibilização para vocês responderem essa pergunta. O que é produzido com grafeno? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. O chat está bombando, mas eu faria exatamente como alguns, não sei. Quando apareceram com essa palavra aí, eu falei, é de comer? O que é isso, né, pessoal? Parece aquelas perguntas que a gente faz pro pessoal na rua, né? O que é grafeno? Você sabe o que é grafeno? Mas vamos lá, gente, eu tenho uma colinha básica aqui, que eu realmente tenho a cola, tá? E aí eu vou ler para vocês. Grafeno é um cristal fino, é um material leve, bom condutor de eletricidade, rígido e impermeável. Várias pesquisas estão sendo desenvolvidas e algumas já mostraram vantagens na construção civil, medicina, mobilidade, eletrônica e outros. Muitas pessoas aqui no chat lembraram dessa parte da eletrônica, da tecnologia, dos componentes de eletrônicos, materiais de tecnologia, como a Dalila falou. Então, vários já fizeram a associação correta. E aí, alguns exemplos disso são as baterias dos smartphones e notebooks, que quando desenvolver a tecnologia, se espera-se que elas consigam ser recarregáveis de 5 a 10 segundos. Já pensou nessa ideia? 5 segundinhos você colocar o seu celular lá e já sair com ele tinindo carregado, né? Já se pensou essa bateria? Gente, eu não vejo a hora de estar com isso na vida.
E aí a velocidade de transmissão de dados pode aumentar 100 vezes por meio de interruptores ópticos feitos a partir do grafeno. As células de retina poderão ser substituídas por tecidos feitos a partir de grafenos e melhorando assim a visão. Nossa, olha isso, gente, é quase um boom na cabeça. E você trazer isso para o estudante é muito bacana, porque faz eles refletirem, faz a investigação científica ficar muito mais aflorada. E com certeza a aprendizagem oblíqua vai correr na hora. Eles vão pegar o celular e já vão jogar assim, o que é grafeno? E aí vocês vão ter uma aula muito interessante. Isso é verdade. E aí, pessoal, continuando, eu vou pedir para pôr o próximo slide na tela. Nós vamos falar das habilidades que vamos falar na recuperação da TPC de hoje. Então, é a habilidade do 9º ano de matemática, desculpa, é a EF09MA08, que é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em pares proporcionais e taxas de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. O objeto de conhecimento são as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Próximo slide, por favor. Você quer ler esse slide? Eu leio. Habilidade de recuperação agora do ensino médio. Seria, então, a habilidade de retomada, primeira série do ensino médio, em Química, EF09CI02, que identifique para identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. E objeto de conhecimento, aspectos quantitativos das transformações químicas e estrutura da matéria. Vamos então agora, mão na massa, que o vídeo, com uma abordagem do tema do grafeno. Seria comparar então o grafeno com outros materiais e verificar as suas vantagens. Então vamos lá ao vídeo. Para nós que somos cientistas, quando você vê um material assim, com tamanhas propriedades diferentes, você fica até desconfiado, né? Isso não existe. Olá, tudo bem, gente? O grafeno é a mãe do grafite. É um cristal bidimensional formado de átomos de carbono arranjados na forma de uma colmeia. O MACGraph teve origem em 2013 e até o momento a gente tem um investimento da ordem de 100 milhões de reais e o centro tem como missão investigar as propriedades desses materiais bidimensionais. Grafeno é um deles. O grafeno foi isolado pela primeira vez utilizando durex, certo? Pegaram um cristal de grafite e esfoliaram. Aqui nós temos talvez o aparelho mais utilizado do centro, que é um espectrômetro Raman. Consegue identificar se tem grafeno e a qualidade do grafeno. Isso aqui tudo é um aparelho que custa aproximadamente 1 milhão, talvez o mais sofisticado do país. Esse é o andar de energia. Tem um outro laboratório nesse mesmo andar que produz grafeno, certo? E a partir do grafite, existem várias maneiras de dissolver esse grafite até chegar a um pozinho, óxido de grafeno reduzido. Olha só, já é uma utilização, certo, do grafeno para armazenar energia. Isso é um capacitor, é um tipo de bateria. Para começar, é o material mais leve, mais fino que tem na natureza. É 7 vezes mais leve que o ar. Conduz eletricidade muito melhor que o cobre, muito mais resistente do que o aço. O grafeno tem a transparência, certo? E a flexibilidade do plástico. E ao mesmo tempo, ele conduz a eletricidade como o ITO, o touchscreen
é baseado nesse material chamado Ito. Funciona muito bem, exceto quando cai e quebra. Com grafeno isso não vai acontecer. Nós somos híbridos. Nós temos um andar dedicado a startups. Coexiste a ideia de criar empresa e fazer dinheiro com a ideia de fazer um trabalho de altíssima relevância científica. O grafeno tem um potencial de criar o que não existe hoje, que é o que a gente chama de eletrônica flexível, certo? Você tem um celular que você consegue dobrar. Isso parece ficção científica hoje. Quem chegar na frente e entender isso e levar isso para o mercado mais rápido, vai colher os louros. E nós estamos numa verdadeira competição. O sigilo é a base de tudo aqui. Nós temos que respeitar isso e entender defesa de propriedade intelectual e o sigilo econômico. Nós estamos falando de muito dinheiro envolvido. Depois de todo aquele processo de obtenção, ele fica nesse formato aqui de um pó. O que se faz é misturar, nesse caso específico, para mudar as propriedades elétricas dele. Esse é um plástico que conduz a eletricidade, digamos. Infelizmente, a gente não pode dizer nesse exato momento para que isso se destina, tá certo? Mas, como eu disse para vocês, daqui a alguns anos você vai descobrir. Quem joga tênis sabe que onde que a raquete mais dá problema é na forquilha ali. A Head, inglesa, que produz raquete, ela introduziu o grafeno numa proporção que ela não fala para ninguém, tá certo? Nem como, na raquete, e ela tem vendido horrores. O Djokovic joga com essa raquete. A hora que esse material estiver disponível para os designers de equipamentos, a gente vai ter uma revolução. A questão é o que não existe. Sejam bem-vindos de volta, pessoal. E é exatamente, a revolução é o que não existe, né? O que a gente não sabe ainda, o que será que vai vir. Alguns professores aqui estão comentando sobre as interessantes descobertas. Realmente, a gente pensa muito, e o chat também falou sobre isso, nós aqui falamos sobre as tecnologias via aparelhos tecnológicos, né? Não, mas e essa raquete, pessoal? Olha isso. Vou colocar o grafeno... Né? O grafeno na raquete, mais flexibilidade, né? E, pessoal, também a gente pode se apropriar de outras coisas. Então, a gente vai indicar outros vídeos. Este vídeo é do YouTube, ele vai na pauta, tá, para vocês. Mas outros vídeos e outras sugestões, como um que chama Nova Apostas dos Cientistas. O grafeno é tema da conexão ciência. Então, vou repetir, nova aposta dos cientistas, o grafeno é tema da conexão ciência, e também tem um segundo que é como o Brasil produz grafeno, o material do futuro. Deixamos essas duas sugestões para vocês, tá bom? Também temos duas sugestões, né, de artigos para quem se interessar, seria síntese química e caracterização do grafeno. E a outra seria a caracterização e aplicações do grafeno e do óxido de grafeno e as principais rotas para a síntese, que nas ambas publicações encontram-se vários métodos e como sintetizar o grafeno. E nesses artigos encontram-se também substâncias que serão utilizadas para obter o grafeno e com elas, o professor ou professora, vocês podem utilizar então para a introdução aos discentes do nono ano na matemática, as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e na primeira série do ensino médio, na área de química, retomar os aspectos quantitativos das transformações químicas e estrutura da matéria. Só recapitulando, volta ao slide anterior, só para... Pessoal, tirem um print dessa tela para vocês terem depois, porque eu sei que para copiar é difícil, e eu vou, algumas pessoas pediram para eu repetir, eu vou repetir o vídeo que a gente, para ajudar fora esse, né? É a nova aposta dos cientistas, o grafeno é tema da conexão ciência, esse é um, e o segundo é como o Brasil produz grafeno, o material do futuro. Esse é o segundo vídeo.
Pode continuar. Então, e quanto ao ensino fundamental? Podemos, então, com base na aprendizagem do currículo em ação, do caderno do professor, da matemática volume 1, o estudante poderia identificar as grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, para que os estudantes possam discutir essas grandezas, professor, você poderia organizá-los, né, em trios ou em grupos, né, e propor que leiam as primeiras atividades e que tentam resolver, fazendo uma discussão sobre o que acontece com as grandezas em cada caso. E essas discussões poderão então auxiliar no momento que trabalharem com essas grandezas direta e inversamente proporcionais. Um material de apoio, né, que a gente sugere, utilizam então a receita de bolo para 5 pedaços, para calcular a proporção para uma receita para 10 pedaços. Então, com a utilização de uma imagem, por exemplo, um gráfico de uma forma de pizza, né, se poderia então facilitar essa imagem para os estudantes, né, e tentar compreender que o material compreender que conforme você vai utilizando os materiais ou as substâncias para receita de bolo para 10 pedaços, as substâncias vai diminuir. Então temos nesse caso uma grandeza inversamente proporcional. Tá? Nesse caso, com isso, podemos também introduzir o tema do grafeno. Né? Perguntar para o aluno se já ouviu falar sobre grafeno, o que é produzido a partir dessa matéria. E dependendo da resposta que você espera dos estudantes, mostrar então os avanços tecnológicos que poderiam ser aplicados nos vários produtos e equipamentos por meio do grafeno. Tá? E uma sugestão seria utilizar o método da sala invertida sobre a importância do grafeno na produção de materiais tecnológicos. E o resultado da pesquisa pode ser exposto por meio de anotações na lousa ou no papel em forma de tabela, que poderia introduzir, então, aos estudantes alguns componentes utilizados na investigação científica. Desculpa só te cortar, é que tem a Fabiana, ela fala que ela fez bolo ontem e a aula foi muito produtiva, ela é do PEI, Projeto Lagoa de São Paulo. E aí, pessoal, a gente deu essa sugestão que você pode ampliar o repertório do estudante. Desculpa te cortar, é que eu precisava fazer esse comentário. É muito bom, né? Opa, um bolo, hein? E, gente, a Ana Lúcia também está perguntando se os slides estarão disponíveis no repositório. Sim, pessoal, tudo o que a gente produz aqui, ele vai para o repositório, para o YouTube, então vocês vão ter acesso a todo esse material, tá? E quanto ao ensino médio, a gente pegou uma sugestão do currículo em ação, ok, do ensino fundamental anos finais, do primeiro semestre, situações de aprendizagem, e pegamos nessa situação de aprendizagem para desenvolver, então, os conceitos de quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas para estabelecer a proporção entre as suas massas. Então, seria o professor organizar, então, a seu modo, né, a aula ao seu modo, né, que os estudantes poderiam, então, construir o seu conhecimento a partir do experimento, né, e do debate. Pode apresentar, por exemplo, nesse caso, o professor pode apresentar uma reação química típica de combustão, que utilizou combustível, o gás oxigênio, e houve a transformação em gás carbônico, água e calor. E esse experimento, então, possibilita observar as consequências da queima do metano em aterros sanitários, né, em florestas e outros. E com esse experimento, pode seguir, então, a fase seguinte, né, e perguntar, então, levantar algumas hipóteses, como que você imagina o que acontece microscopicamente com a matéria durante uma reação química? Os átomos mudam, perdem-se. Há ganhos de átomos durante uma reação? Podemos, então, levar essas perguntas, né, para uma interpretação de uma equação química e de uma representação da reação química usando os modelos ou de esferas, né, e de esferas. Então, enunciando, então, a lei da conservação das massas. E, por fim, analisar os resultados e concluir a transformação química de substância para outra.
falo novamente, então, que aqui você também pode começar a trabalhar com grafeno, sensibilizando os estudantes, como as questões que já foi falado. Você já ouviu falar de grafeno, como é produzido a partir dessa matéria-prima? E a partir das respostas, você pode mostrar os avanços tecnológicos, ok? E, como já disse, né, como grafeno, a partir do grafeno é um experimento, e desse experimento, para obter o grafeno, você usa várias substâncias, você está utilizando, então, tanto na área química, né, ver a quantidade ou a proporção entre as suas massas, ok? E as proporções de grandeza e inversamente proporcionais, como no ensino fundamental. Pessoal, e aí eu vou propor para vocês uma pergunta e vou deixar para vocês responderem. A partir do que a gente estudou aqui, que a gente está abordando, dessas ideias do que a gente colocou, essas propostas, dê uma sugestão no chat de que outra maneira vocês colocariam essa ideia do grafeno nas suas aulas. Então, eu vou deixar 3 minutos para vocês na tela e vou falar de novo a pergunta. De que maneira você colocaria o grafeno nas suas aulas, tá bom? 3 minutos para vocês responderem.
Olá, professores, sejam bem-vindos de volta. E aí vamos dar continuidade. Respondendo à pergunta que eu fiz, o Denis falou em recursos e sustentabilidade. O Ivan fala de nanorobôs. A Virginia, ela fala de materiais tecnológicos. Aí várias pessoas comentaram sobre pesquisa, que é o caso da Juliana, da Valéria. A Raquel fala em eletrodos. A Caroline fala química orgânica da terceira série do ensino médio. Identificação em grupos funcionais na superfície do grafeno. O Caio fala de eletrodos e materiais eletrônicos. Novamente, várias pessoas falam de pesquisa. O Adriano fala de comunicações óticas, circuitos de dispositivos transparentes que podem ser dobrados e torcidos. Pesquisa de química orgânica. Pesquisa é o que mais a pessoa citou aqui, tá, Kimi? O Wagner fala, por exemplo, em explicar nas aulas de biologia sobre as construções de filtros com grafenos para reduzir as emissões de poluentes na atmosfera, entre outras coisas que apareceu por aqui. Pessoal, muito obrigado pelas interações. É muito importante essas contribuições, porque um vai dando ideia para o outro. Nossa rede é muito grande, nós precisamos dar sugestões e às vezes a gente acaba cansando, a gente vivencia tanto no automático, fica no automático fazendo, reproduzindo algumas coisas e acaba de vir com o novo. E essa troca de experiência, essa troca de saberes é a mais enriquecedora possível. E é com isso que a gente vai cada vez mais evoluindo e aprimorando o aprendizado de todos os estudantes. Desculpa a gagueira aí. Pessoal, e vamos então ao finalzinho, a gente vai falar sobre os desdobramentos dessas atividades. Então peço que vocês tirem print, não dá tempo de anotar tudo, então realmente tirem print da tela para vocês fazerem nos próximos 45 minutos ou no tempo da TPC de cada um de vocês, tá? Então, primeiro, analisar o material currículo em ação e aprender sempre, a fim de realizar as atividades apresentadas no caderno do aluno. 2. Diagnosticar o grau do desenvolvimento da habilidade trabalhada para propor, se necessário, sua retomada, usando outras estratégias de atividades, visando sanar as atividades constatadas. 3. Retomar estratégias para avaliar as concepções espontâneas e os conhecimentos prévios dos estudantes. Sobre os objetos de conhecimento utilizados como meio para desenvolver as habilidades consideradas. O quarto, buscar no repositório do Centro de Mídias as ATPCs e aulas com vistas a aumentar o seu repertório para o planejamento das aulas, na perspectiva de potencializar o desenvolvimento ou recuperação das habilidades elencadas no currículo em ação. E 5, nas ATPCs da unidade curricular, reservar espaços para a discussão de atividades interdisciplinares, objetivando a integração dos componentes curriculares de diversas áreas do conhecimento. E aí, pessoal, eu vou pedir para vocês avaliarem a formação de hoje. Pode passar? Então, em que medida a formação de hoje contribuiu para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas? Vou deixar 2 minutinhos para vocês responderem essa pergunta.
Bem-vindos de volta para a avaliação. Primeiramente, eu agradeço todas as contribuições do chat, depois agradeço imensamente as palavras de carinho e falando os elogios que vocês prestaram para nós. Realmente, se vocês não estiverem curtindo, para a gente não tem sentido a nossa formação em ATPC. Então, isso é muito gratificante, muito bom saber que vocês estão curtindo, gostando, sabendo que vocês estão aperfeiçoando. Teve uma pessoa que falou aqui que foi muito enriquecedor para minha formação. Não vou achar aqui quem é, mas é isso mesmo. Se a gente não trouxer algo novo, esse canal não faz sentido. Então a gente tem que sempre buscar algo novo. Às vezes a gente só consegue usar em uma pequena parcela. Às vezes a gente vai conseguir usar aquele algo novo em todas as habilidades e competências. Mas a gente tem que sempre focar um pouquinho de cada vez, sempre aperfeiçoar. Uhum. E aí eu passo a palavra. Então, professores e professoras estão seguindo, saiba mais. Utilizamos os cadernos do aluno no Currículo Paulista, a programação no Centro de Mídias de São Paulo, no repositório do Centro de Mídias de São Paulo. Também no Saiba Mais temos o TV Brasil Gov, que foi um vídeo de novas apostas dos cientistas. O grafeno é tema do Conexão Ciência. Temos também outro vídeo, Laboratório 2000, como o Brasil produz o grafeno, o material do futuro. Ok? E temos então as referências, né? Temos aqui características e aplicações do grafeno e do óxido de grafeno e as principais rotas para síntese. Seria então um texto, né? Um artigo. Outro seria síntese de química e caracterização do grafeno. Outro artigo. Temos também o do Ministério da Educação e Resolução, que se dispõe sobre diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada do professor de educação básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores de Educação Básica. Temos também a Secretaria da Educação do Currículo Paulista de 2019, o Currículo Paulista do Ensino Médio de 2020, o material de apoio da educação infantil e ensino fundamental, o Aprender Sempre de 2022, né? E o Currículo em Ação de 2022, o Caderno de Professor de Matemática e Ensino Fundamental, anos finais, ok? E Currículo em Ação de 2022, o Caderno Professor de Ciências Fundamentais também, anos finais do primeiro semestre de volume 1. Continuando então, terminamos? Acho que terminamos. Terminamos, gente. Infelizmente. Tem mais um de referências, né? Mas. Obrigada, até logo. Pessoal, gostaria de agradecer muito esses momentos. Essa interação é muito enriquecedora. Sem esse diálogo com vocês, nada faz sentido. Muito obrigado por esse tempo que você passou com a gente e queria passar a palavra para a Kimie. Então, professora, muito obrigada, né, pela participação desse mais ATPC e só isso, né? E bom serviço para todos hoje. Bom serviço para todos. Até mais. Até mais.